Clara Lettieri e o nosso grupo vai falar sobre o segundo capítulo do livro Poesia Brasileira, que fala sobre o Gonçalves Dias e suas principais obras. Em 1823, nasce Antônio Gonçalves Dias, filho de português e de mestiça. Ele nasce na vila de Caxias, no Maranhão. Aos 25 anos, ele se muda para Coimbra, em Portugal, para estudar Direito. Mas lá ele começa a exercer suas atividades literárias. Inclusive, foi lá em Portugal que ele escreveu a Canção do Exílio, que foi uma das suas principais obras e muito importantes para o romantismo. Quando se formou, voltou ao Brasil e se juntou ao grupo de Gonçalves de Magalhães. Em 1846, publicou Primeiros Cantos, que foi quando ele ficou renomado como poeta. E antes da sua morte, Gonçalves Dias participou de diversas missões no Brasil e no exterior. Infelizmente, em 1864, ele acabou falecendo devido a um naufrágio do navio Ville de Bouguiné, perto do Maranhão. Gonçalves Dias foi um dos principais poetas do romantismo brasileiro, onde predominou-se essa literatura no século XIX, na década de 1830 a 1870, frequentemente associada à primeira geração romântica, com forte nacionalismo e a valorização da natureza, dos índios e dos sentimentos. As três principais obras dele é a Canção do Exílio, em 1823, Primeiros Cantos, em 1846 e Segundos Cantos, em 1848. Gonçalves Dias também foi autor de obras de teatros e textos sobre a língua e a cultura indígena, refletindo e mostrando seu interesse em construir uma identidade nacional brasileira que valorizasse a herança indígena e a natureza, tendo um trabalho fundamental para entender o romantismo brasileiro e o impacto na literatura e na formação da identidade cultural brasileira. Agora, de forma geral, sobre os poemas de Gonçalves Dias, a gente vê características típicas da época do romantismo que ele estava inserido, que foi justamente o primeiro período, que é o período nacionalista. Então a gente vai ver muito dessa coisa da valorização do indígena, do folclore brasileiro, a busca por uma identidade nacional, também a valorização da natureza, que vai ser usada em muitas metáforas, tá? Além da gente ver realmente muitas metáforas e muitas comparações. A gente vê, por exemplo, em Canção do Exílio, quando ele usa a imagem de palmeiras e o sabiá para demonstrar o quanto que ele sente saudade da sua terra natal e também exaltar a beleza do Brasil em comparação com outros lugares. Eu e Paula vamos falar sobre um texto de Gonçalves Dias. Esse texto é a Canção de Tomoyo. É basicamente falar sobre indígenas, de como eles eram bravos, eles eram guerreiros, puros. E essa é uma característica da primeira geração do romantismo, que é indianista ou nacionalista, que basicamente procurava alguma coisa em comum a todos os brasileiros, para formar esse sentimento de nacionalismo. Como foi dito por Luan, a Canção de Tamoio representa a temática indianista, que descreve os índios como heróis. Agora eu irei falar um pouco sobre as estrofes que a gente escolheu. A primeira estrofe fala assim: Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos pode exaltar. Nessa estrofe, o pai indígena acaba de dar as boas-vindas ao seu filho recém-nascido e lhe transmite valores e histórias heróicas dos seus antepassados. Também lhe fala para ser forte, bravo e lutar. A próxima estrofe que eu vou falar é a oitava e a nona, que fala assim: Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz, na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos impávido audaz, e cai como um tronco do raio tocado, partido rojado por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa a conquista, mais alto brasão. A ele explica de forma metafórica o heroísmo e a grandiosidade do povo camaiós, e como eles
fala de uma bravura, de uma honra, que é o brasão. E, por fim, conclui-se que o poema fala sobre a categoria do indígena como herói nacional.